meu slide aqui? Tá bom, deixa eu colocar aqui apresentar slides do começo. Então vamos lá, capítulo 5, medidas de concentração. Tá, só tem esse negócio chato aqui, ó. Ah, tá, só ocultar, tá. Então tá, para que serve esses índices de concentração aqui, né? A gente vai ver basicamente três, né? O principal dele é o de Hirschman, que ele vai levar em consideração a participação de todas as empresas que estão no mercado, mas tem alguns outros também, tá? Mas qual que é a ideia, o objetivo, né, desses índices? Por que eles existem, né? Eles estão aí para identificar o nível do poder dos agentes econômicos. E esses agentes econômicos aqui, especificamente, como a gente está estudando economia industrial, são as empresas que participam dessa indústria, que participam desse mercado, né? Então a ideia aqui é identificar qual o comportamento dominante, ou seja, quem está mandando no mercado. Por quê? Porque se tiver algum, digamos assim, um novo empresário interessado em entrar nesse mercado, ele tendo posse dessa informação, essa informação vai ajudar ele a tomar a decisão de ou não entrar, ou entrar de forma imediata, ou aguardar um pouco mais para entrar, porque quando o mercado está muito concentrado, não é interessante para a empresa entrar no mercado. Ela vai falar, poxa, eu vou investir aí muito dinheiro aí no mercado que praticamente já está dominado, não tem espaço para mim, então é assim, não é interessante. E esses índices, eles vão dar essa informação em termos assim percentuais. Puxa, tal mercado ele está demasiadamente concentrado já, digamos assim, já está saturado, não tem mais espaço para entrar uma empresa. Ou se a empresa entrar, ela vai ficar com uma fatia tão pequena que pode ser não interessante do ponto de vista do empreendedor, até porque o objetivo de todo empreendedor é ter lucro, é ganhar dinheiro. Então, esses índices eles vão indicar os setores, especificamente, para o qual o poder de mercado está mais ou menos distribuído, né? Vai ter empresa que ela vai ter uma fatia maior do mercado em relação a outra? Vai. Você pode encontrar aí, digamos assim, se você pega um mercado que tem 10 empresas, não significa necessariamente que cada uma dessas empresas vai ter uma participação relativa próxima a 10%. Pode ser que uma única empresa tenha, por exemplo, 30% do mercado, né? Por alguns critérios específicos, né? Então, como eu já disse, né, vai ser muito importante para quem quer entrar no mercado identificar esse grau de concorrência, né? E aí a gente vê aqui duas situações, né? Ele menciona a situação da concorrência perfeita, mas não vem o caso, né? Ele é muito mais aplicado para uma empresa do tipo oligopólio, que é aquela empresa ali que existem poucas empresas ofertando aquele produto ou aquele serviço no mercado. Então, se a gente aplica o estudo desses índices de concentração para o monopólio e a gente fazer um estudo de mercado, né? Vamos aplicar o índice de concentração e a gente encontrar o valor igual a 1, o que isso está mostrando para a gente? Que existe um monopólio, existe uma empresa que está dominando 100% do mercado. E aí você vai ter uma outra situação, né? Que é a situação, como eu já disse, no livro ele coloca concorrência perfeita, mas como a gente está estudando uma economia imperfeita, então a gente coloca aqui, por exemplo, o oligopólio. Ele vai dar um valor que fica ali entre 0 e 1, tá? E esse valor desse índice, ele vai identificar o grau de concentração. Digamos que você encontra um valor igual a 0,8. Significa o quê? Que 80% desse mercado está concentrado. É legal entrar nesse mercado? Olha, pode não ser interessante, porque ele já está muito concentrado. E quanto mais próximo esse valor for de 0, é melhor, é mais interessante. Significa que esse mercado está menos concentrado, porém, é um mercado que ele está mais, digamos assim, competitivo, ele está mais concorrido. Você tem diversas empresas, você tem N empresas, mas cada uma dessas empresas ela está tomando apenas uma fatia de mercado, né?
poder de mercado a gente chama aqui de fatia de mercado, né? Em inglês a gente fala assim market share, a gente já vai ver um pouco mais adiante, né? O poder de mercado. Então, esse índice que a gente vai estudar, ele vai englobar praticamente dois componentes, né? O primeiro deles é a quantidade de empresas no mercado, né? Denominado lá por K ou também por N, né? Que vai representar quantas empresas participam desse mercado, né? E o outro é a chamada fatia de mercado, market share, que ele vai dar o grau de desigualdade na participação desse mercado. O que é isso? Como eu falei, digamos que você faz um estudo e você identifica a existência ali de 10 empresas para esse setor, para esse mercado que você está analisando. E você consegue identificar que somente uma dessas 10 empresas ali tem uma participação aí de, sei lá, 40%. Nossa, é muita coisa, né? Uma empresa só dominar ali, deter uma fatia de 40% desse mercado, então realmente é muita coisa. Então, essa fatia de mercado ela vai identificar o que? Esse desequilíbrio, essa desigualdade, ou seja, tem uma empresa que está mandando muito, ela tem muitos clientes, ela é a empresa que mais está faturando, ela é a empresa que mais está vendendo, enquanto que as outras, o que sobra para as outras empresas? Apenas as migalhas, ou seja, uma fatia muito pequenininha que sobra para todas as demais empresas que participam do mercado, tá? Então, a estrutura de concorrência desse tipo de mercado, ela vai ser a causa da concentração. Enquanto o poder de mercado vai ser o que a gente verifica depois, vai ser o efeito, né? Então, a estrutura de mercado, você tem uma situação do tipo oligopólio, você tem poucas empresas participando desse mercado, certo? O oligopólio ele é um tipo de estrutura de mercado. Só que dentro dessa estrutura de mercado, dessas empresas oligopolistas, dificilmente você vai ver um grau de participação exatamente igual para todas as empresas. Você vai ver que tem empresa que tem uma fatia maior. E essa fatia, como já foi falado, e eu só friso novamente aqui, a gente chama de poder de mercado, que vai ser o quê? Vai ser o efeito da própria estrutura de mercado, né? Então, ou seja, a própria estrutura de concorrência de mercado vai causar um efeito chamado de parcela de mercado, de poder de mercado, de fatia de mercado, né? E esse poder de mercado é a capacidade que a empresa tem de controlar o preço. E aqui, claro, que vai entrar um pouco de oferta e demanda, porque quanto menos oferta de produto, menos empresas produzindo e vendendo aquele produto, maior vai ser o grau de controle, de capacidade dessa empresa controlar o seu mercado. E também os custos, né? Imagina uma empresa muito grande, que ela consegue competir ela consegue comprar muito, ela consegue comprar em uma quantidade tão grande de forma que o custo de produção dela baixa de forma assim, significativa. O que acontece com essa empresa? Ela tende a crescer. Por quê? Porque se ela tem um custo operacional muito menor em relação às suas, digamos assim, empresas concorrentes, ela vai fazer o quê? Como ela quer ganhar mercado, ela quer ser a maior, obviamente que ela vai vender com preço mais em conta também, porque afinal de contas ela sabe que os clientes, as pessoas seguiam muito pelo critério preço. Você tem três produtos aqui, né? O que muda ali está sendo basicamente a marca, mas você consegue identificar que o preço da marca A é mais em conta em relação às marcas B e C, obviamente você vai ser tentado a comprar o produto da marca A, uma vez mais que você considera que ele é similar ao produto da marca B ou da marca C, né? Então, quando a empresa ela tem um custo operacional mais baixo que a empresa concorrente, ela tende a vender mais em conta também. Isso é bom para ela, porque daí ela ganha poder de mercado, ela se alavanca, né? Então o índice de concentração ele também vai captar esse poder de mercado, porque afinal de contas o índice de concentração está aqui para fazer um estudo da chamada participação relativa da empresa naquele mercado como um todo, ou seja, da fatia de mercado. Então, essas medidas de concentração elas vão mostrar para a gente qual é o nível de concorrência, né? Qual é a fatia de mercado. Seja esse mercado mais concentrado. O que é um mercado concentrado? Ele é um mercado que está diluído
em poucas empresas participantes, certo? E o mercado mais atomizado seria aquele que a gente conhece como sendo próximo ao mercado de concorrência perfeita. Ou seja, você tem N empresas, N, muitas empresas, mais empresas novas abrindo, entrando nesse mercado. E por aí a participação relativa de cada empresa ela acaba se tornando cada vez menor à medida que novas empresas vão entrando no mercado. Não necessariamente, né? Você pode encontrar situações aí, por exemplo, no mercado competitivo, onde você tem aí uma empresa que ela tem uma participação muito grande, porque seja, por exemplo, aquela empresa mais antiga, e aí ela foi crescendo, ela foi investindo, e aí ela consegue trabalhar com economia de escala via redução de custos, quando ela consegue comprar muito mais barato, então ela vende mais barato também, ela acaba ganhando maior parcela de mercado, né? Então vamos dar uma olhadinha quais são essas medidas de concentração, quais são os tipos de medida de concentração, né? A gente tem aqui a primeira situação, mas não é essa que a gente vai focar, mas é chamada de medida normativa. E esses tipos de medidas normativas vão considerar a estrutura concorrencial como alguns parâmetros comportamentais, tecnologia, que a empresa utiliza, barreiras existentes a, digamos assim, a entrada de novas empresas, o próprio comportamento da empresa ou mesmo do consumidor, só que isso é bastante complicado de ser analisado, porque é algo muito complexo, né? E tem algumas medidas chamadas de positivas que são mais tranquilas de serem analisadas, e elas vão levar em consideração a fatia do mercado no mercado que essas empresas elas estão presentes, estão atuando, né? Dessas medidas positivas, nós temos as parciais e nós temos as sumárias, tá? Vão anotando que isso é importante, tá? Aqui mais a gente vai focar aqui a medida sumária com índice de Hirschman. A parcial, ela é uma medida, como o próprio nome sugere, parcial, ou seja, parte. É uma medida de concentração que ela não vai considerar todas as empresas. Você faz um estudo lá e você identifica 20 empresas. Mas você não vai pegar a informação dessas 20 empresas para analisar o grau de concentração desse mercado. Você vai pegar, por exemplo, 8. Daqui a pouco a gente vai ver que se utiliza muito esses números 4 e 8, né? Então, é uma forma parcial de você estar analisando a medida de concentração desse mercado, né? Não é tão legal porque acaba omitindo informações, tá? Como está escrito aqui, não vai utilizar todas as empresas, né? E tem um cálculo chamado razão de concentração que trabalha exatamente dessa forma. Mas como ele traz uma informação incompleta, não é interessante a gente utilizar, né? E aí a gente tem também as medidas positivas que são do tipo sumárias. Sumária significa completa. Ela vai requerer a informação de todas as empresas participantes do mercado. E aí, nesse sentido, a gente tem dois índices principais, né? Que o capítulo 5 do livro que a gente está estudando menciona, que é o índice de Sherman, né? Tem até esse nome estranho aqui, Hirschman, e tem também o índice de entropia, né? Entropia a gente vai ver lá no final, que significa o grau de desorganização do mercado. Então, vamos lá adiante. Então, como foi falado, as medidas de concentração elas vão requerer apenas uma parcela do mercado e é o percentual dominado pela empresa. E aqui a gente pode considerar ou a produção da empresa ou o faturamento da empresa. É mais comum utilizar o faturamento. Por quê? Porque aí a gente padroniza. A gente consegue identificar assim, puxa, dessas empresas aqui, qual que é maior? Aquela é maior. Por quê? Porque ela está faturando mais. O faturamento dela, por exemplo, o anual, geralmente se usa por ano, né? Ele é muito maior do que a empresa B, C, D e por aí vai. Então é muito mais comum a gente utilizar o faturamento como medida de concentração do que utilizar a produção dessa empresa, né? Para calcular a razão de concentração é muito simples. Então a gente vai pegar aqui o CR, que significa razão de concentração de K. Esse K significa K empresas, ou seja, todas as empresas,
as empresas que estão participando do mercado. Todas não, na verdade a gente vai pegar só uma parte, né? Vai ser dado pelo somatório dessas K empresas. Geralmente se trabalha com números 4 ou 8 empresas. As 4 maiores ou as 8 maiores. Então aqui a gente tem um exemplo com essas 9 empresas aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Aqui a gente tem o faturamento de cada uma dessas empresas aqui. A gente tem que a empresa A fatura 10 mil, a empresa B está faturando 15 mil, a C está faturando 17 mil. Mas vai falar, nossa, professor, está um pouquinho, né? Você falou faturamento anual. Sim, isso aqui é só um exemplo didático, né? Mas vamos lá. Então, como que a gente faz? Primeiro, soma tudo. Imagina que esse mercado é composto por essas 9 empresas. Imagina um oligopólio, né? No oligopólio, então você tem poucas empresas aí trabalhando, ofertando um determinado bem ou serviço. Você vai ter essas 9 empresas, você soma o faturamento de todas elas e aí você vai ter o chamado faturamento global, né? O faturamento do mercado, ou seja, de todas as empresas. Deu 124 mil. O que você vai fazer? Muito simples para calcular o índice. Você vai pegar primeiro e calcular a participação relativa de cada uma. Como? Você vai pegar o 10 mil, que é o faturamento da empresa A, e dividir por 124 mil. Quanto que deu? 8%. 8,6% é o chamado market share, ou fatia de mercado, da empresa A. E aí você faz isso para todos. 15 mil, que é o faturamento da empresa B, você divide por 124 mil e você vai ter que a participação relativa da empresa B, a fatia de mercado dela, o poder de mercado dessa empresa é igual a 12,1%. Beleza, como que a gente faz para calcular o CR4? Você vai pegar e somar a participação relativa das 4 maiores empresas. Então você vai pegar aqui, quais são elas aqui? Por exemplo, 17, que é o maior, daí depois vamos pegar 16, depois vamos pegar o que? 14, e depois vamos pegar o 13 aqui. Somando tudo, quanto que vai dar? 62,10%. Então, significa que dessas 9 empresas, temos 4 empresas, apenas 4, ou seja, um número menor que 50%, né? Apenas 4 empresas participam aí com 62% desse mercado. E se você somar a participação relativa das 8 empresas, que é o chamado CR8, você tem 96,77% de participação no mercado. Só não tem 100% porque ele está ignorando a última, que é essa aqui, que é a empresa E, que fatura 4 mil, então ela tem um percentual aí, uma participação relativa de apenas 3%, né? 3,23%. É algo assim muito pouco significativo, né? Só que como vocês veem aqui, essa medida de concentração aqui, ela é relativa. Oi? Pode perguntar. Essa tabela não está no livro, né? Não, essa aqui não. No livro não está, não. Beleza. Pessoal, tá todo mundo vendo aqui minha tela tranquilo? Sim. Tá bom, então eu vou passar adiante. Bom, então aqui as deficiências, isso aí já foi falado, mas olha só, qual que é o problema? Não considera a participação das empresas menores. E isso aqui é muito ruim. Além de não considerar a participação de empresas menores, pode ser que uma dessas empresas menores ela vai ter uma participação relativa aqui, porque assim, pode ser que uma dessas empresas menores ela está associada a uma empresa maior. E nesse sentido eu quero mostrar algo para vocês bem interessante. Quer ver? Tem um artigo aqui, que isso aqui é da época que eu estava no mestrado. Eu fiz a leitura desse artigo quando ele recém saiu do forno. E eu vou mostrar para vocês, muito interessante. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essa bola aqui, essa teia. Dá para ver que é teia, né? Então, olha só que negócio legal, gente. Isso aqui, ó, eu achei fantástico esse estudo. Ele é antigo. Isso aqui é de 2010, tá? 2011. Eu estava no 2011. Eu estava no mestrado ainda quando eu li esse artigo aqui. Então aqui, ó, ele fala de uma teia. Só um pouquinho, gente.
Meu pai tá fazendo barulho, eu vou pedir para ele parar. Dá licença, só um pouquinho. Desculpa, gente, não sei se atrapalhou aí, mas enfim. Então aqui ele fala de uma pequena rede global de corporação. Olha só que interessante, gente. Encontramos aqui um oligopólio. Poucas empresas mandando no mercado. Olha só, rede global, ou seja, está presente no mundo todo. E aí, depois se vocês quiserem eu passo para vocês isso aqui, mas tem aí na internet para vocês baixarem aqui. Aqui ele fala estrutura de controle de mercado, né, a nível transacional. Mas vamos olhar só para o desenho aqui. Ó. O que vocês estão vendo aqui? Aqui a gente tem essas bolinhas vermelhas aqui. Isso aqui é um estudo que foi feito para... Ai, desculpa, gente. Tossi. Mas já estou vacinado, graças a Deus. Olha só, foi feito um estudo de concentração de mercado e esse estudo identificou que as maiores empresas do mundo aí, que detêm o controle, inclusive de outras empresas do capital global, essas empresas são bancos. O detalhe é que esses bancos eles têm controle indireto sobre outros bancos, sobre outras empresas, como através de uma participação indireta por meio de compra de ações. Ou seja, existe uma empresa muito grande, um banco muito grande, que foi lá e ele praticamente ele é dono de um outro banco menor. O outro banco menor continua com o banco dele, mas esse banco maior é o acionista majoritário do banco menor. E aí a gente conseguiu, o estudo conseguiu identificar essa cadeia formada por toda essa teia aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é concentração de mercado, tá? Mas só trazendo para o exemplo lá do slide que fala do problema do índice de concentração CR, em relação ao o outro índice de Hirschman, é que ele desconsidera a informação dessas empresas menores, que também exerce uma suma importância aqui. Porque, por exemplo, você tem um banco menor que está participando lá em uma determinada província, um determinado país, ele está faturando um monte, só que ele não aparece, por quê? Porque a participação relativa dele em relação aos bancos grandes é pequena. Só que ele é controlado por um banco grande. Tá? O banco grande é o acionista majoritário deles. E aqui tem até alguns nomes aqui. Isso aqui são empresas que a gente vê aí atuando aqui, inclusive aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, fortemente atuando todos os dias aí. Alguns exemplos aqui, por exemplo, aqui o Citigroup, Merrill, deixa eu aqui, ó, esse JP Morgan aqui, esse Goldman Sachs, que mais? A gente tem o Credit Suisse, né? Essas empresas aí estão atuando no mercado futuro aqui, comprando e vendendo dólar com peso, com muita força todos os dias, tá? Então tá aqui, ó, um exemplo, né, de um estudo realizado lá, um estudo muito bom, muito importante, tá? Lá no ano de 2010, que mostra essa topologia aqui, ó, dessa rede global, ou seja, onde a gente vê aqui muitas dessas empresas pequenas, mas que elas têm elas têm influência sobre esse mercado, sim. Só que pelo fato de elas serem menores que as empresas grandes, que estão aqui em vermelho, o índice que a gente está estudando, e agora eu vou voltar para o slide, tá? Ele vai desconsiderar, ele vai ignorar a participação das empresas menores. Então, por isso que não é interessante a gente estudar esse índice CR aqui, ó. Por quê? Porque ele tem essa deficiência. Você vê que a empresa pequena lá, claro, pequena sim em relação à grande, é uma empresa muito boa. Ela tem uma participação legal, ela está mandando numa determinada região, mas ela não aparece aqui porque o tamanho dela em relação ao mercado atual é pequeno. Então não é interessante a gente estudar esse índice aqui. Agora sim, esse índice de Hirschman, esse aqui é interessante a gente estudar e aplicar ele. Por quê? Porque aqui ele vai considerar a participação de todas as empresas.
E aí como que a gente calcula isso aqui? Ó, imagina um mercado com 3 empresas, né? E você tem só 3 empresas. Isso aqui é só para efeito didático. Quando a gente soma as 3, você tem que ter o quê? Um que é igual a 100% do mercado. Então, uma com 23%, a outra participa com 60% e a outra participa com 17%. Quando a gente pega e eleva tudo isso aqui ao quadrado e soma, ó, 23 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, a gente vai ter aqui uma participação, ou seja, um índice de concentração de 44%. Tá? Então, esse aqui é o índice que ele é utilizado aí, na maioria das vezes, para calcular a concentração de mercado. Por quê? Porque ele leva em consideração a informação de todas as empresas e não de algumas. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos para o mercado americano. Tá? Isso aqui é antigo, isso aqui está lá no livro do Krugman. A gente tem sistemas operacionais de computador. Poxa, 0,9, muito alto, né? Basicamente a Microsoft dominando aí. Aviões de grande porte, olha lá, 0,5, valor tão alto também, porque afinal de contas, são poucas empresas que fabricam aviões de grande porte, né? A gente pode citar aí o que? Basicamente a Boeing, Airbus, ou seja, são poucas empresas, né? Mineração e diamantes já tem menos, né? Ou seja, tem um pouco mais de empresas nesse mercado em relação as empresas de avião. Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá tranquilo aí, gente? Então, olha só, qual que é a interpretação do índice? Se a gente vê um valor igual a 1, chamado de limite superior, é o caso do monopólio. Pessoal, vocês estão ouvindo barulho de TV aí? Problema de dar aula... Hã? Ai, que bom, gente, porque o problema de dar aula online é isso. Você tem que ter uma salinha com isolamento acústico, eu não tenho isso. Mas logo, logo a gente vai voltar com a aula presencial, gente. Logo, logo. Então, olha só. Quando a gente tem uma situação que não é monopólio, a gente tem aqui oligopólio, como por exemplo, esse exemplo que a gente acabou de ver aqui, dessas empresas aqui. Isso aqui tudo é oligopólio, tá? Por que é oligopólio? Porque são poucas empresas que a gente tem no mercado aí. Você está falando aqui mercearia de varejo, mas são aquelas grandes mercearias, né? Grandes empresas varejistas aí. Só que a gente vê que a participação delas é menores, né? Então, olha só, quando esse índice ele está no limite inferior, ele é próximo a zero, é o caso das empresas oligopolistas, ou seja, você tem um mercado que ele está sendo diluído em várias empresas participantes, né? No caso ali das empresas de avião, não tem tantas, né? Vai ter aí umas 2, 3, 4. Agora tem alguns tipos de mercado, né? Por exemplo, mercado do setor financeiro, né? Você vai ter bancos, aí você vai ter N empresas, por mais que participa do oligopólio, só que aí você já tem um número muito maior. E aí, por final, a gente tem esse chamado índice de entropia. A entropia significa desordem, desorganização. O mercado ele está desorganizado, né? Essa desorganização, organização, também está relacionado ao grau de concentração, né? Quanto menor for a entropia, ou seja, quanto menos desorganizado está esse mercado, significa que mais concentrado ele está. Se o valor calculado for igual a zero, a gente vai ter um monopólio. E se o valor calculado for... desculpa, eu repeti aqui. For maior, a gente vai ter uma situação de não monopólio. Mas basicamente é isso, gente. Depois eu vou passar para vocês um exercício depois. Eu já vou postar isso aqui no SIGA e eu vou deixar como atividade de casa, tá? Mas é bem fácil, é bem tranquilo. O Claudinei falou que no começo ele estava achando difícil, né, a leitura do capítulo, mas não é difícil não, é tranquilinho, tá? Basicamente o que ele foca aqui, nesse capítulo aqui, dos índices de concentração, aquele primeiro índice que ele
que é uma medida parcial, né, que ele não leva em consideração todas as empresas participantes, né, que no caso é a razão de concentração. Ele vai apresentar o defeito de não considerar todas as empresas, ou seja, ele vai acabar omitindo informação relevante, e a gente viu que isso faz todo sentido quando a gente parte principalmente por um estudo prático como esse, antigo, né, lá de 2011, mas que identificou, né, ele fez essa teia aqui da relação entre as empresas aí controlando o mercado, o poder de mercado das empresas, e a gente vê aqui, ó, vermelho são as empresas maiores, os bancos maiores que são acionistas majoritários ou controladores dos bancos menores em amarelinho, e esses bancos menores a gente não pode falar assim, mas tem pouca participação relativa. Sim, tem pouca participação relativa nesse mercado como um todo em relação aos bancos grandes, mas exerce uma influência muito grande no mercado onde eles estão, né? Seja aí ofertando capital de giro para financiamento de empresas aí regionais, enfim. E aí, infelizmente, as razões de concentração elas vão apresentar esse defeito, né? Vão acabar aí apresentando apenas as empresas maiores, as 4 ou 8 maiores do mercado, e aí a gente acaba tendo um estudo que ele não é completo. Então, por isso é interessante a gente utilizar o índice de Hirschman, certo? E basicamente é isso, gente. Aí eu vou passar uma atividade para vocês aqui, já, e vou postar lá no Siga como atividade de casa. Beleza, gente? Tudo tranquilo?